Continuando nossas aulas de matemática discreta, vamos ver hoje Introdução à Teoria dos Conjuntos, que é o capítulo 2 do livro. Acreditamos que o leitor já teve contato com os conceitos básicos da teoria dos conjuntos, como elemento, união, interseção e etc. Nessa sessão, vamos revisar esses conceitos. Embora seja possível desenvolver a teoria dos conjuntos de maneira axiomática, como foi feito por Cantor e Zermelo, a abordagem informal apresentada aqui é suficiente para os nossos propósitos. O que é um conjunto? Essa é uma pergunta bem difícil de responder. Do ponto de vista formal, um conjunto só pode ser definido por meio de axiomas, como é feito na teoria axiomática dos conjuntos. Tá? Do ponto de vista informal, um conjunto é um conceito primitivo que os matemáticos sempre usaram e pode ser entendido basicamente como uma coleção não ordenada de entidades distintas chamadas elementos. Basicamente, um conjunto é algo que possui outras coisas chamadas elementos. Tá? Isso é bem complicado de definir desse modo, porque o que é uma coleção? Uma coleção é um conjunto. Eu não posso definir um conjunto como sendo um conjunto de elementos. Então, eu estou definindo algo e usando essa definição dentro da própria definição, e isso não pode ser feito, tá? É por isso que isso aqui é apenas uma definição informal, né? Então, basicamente, um conjunto é um conceito primitivo que sempre foi usado pelos matemáticos, mas que só foi definido propriamente, formalmente, de maneira axiomática no século XX. Isso é algo interessante. Mais para frente, vou mostrar por que teve que ser feito desse modo axiomático, tá? Mas aqui vamos tratar basicamente do modo informal para trabalhar com conjuntos. Dizemos que um elemento X pertence a um conjunto A se X é um elemento de A. Denotamos esse fato por X pertence a A. Isso aqui todos já estão acostumados, né? Para denotar que X não pertence a A, ou seja, X não é um elemento do conjunto A, escrevemos X não pertence a A. Esse símbolo aqui, tá? Então, o símbolo de pertence e o símbolo de não pertence. Se X pertence a um conjunto A, dizemos que A possui o elemento X. E escrevemos esse símbolo aqui, mas eu praticamente nunca vou utilizar esse símbolo. A negação dessa afirmação é que o conjunto A não possui o elemento X. A gente pode dizer assim, o A, esse símbolo aqui, mas praticamente eu nunca vou utilizar. Tá? Mas nós dizemos que um conjunto possui um elemento, ou um conjunto não possui um certo elemento. E que um elemento pertence a um conjunto ou não pertence a um conjunto. Não é correto dizer que A contém X. O termo contém será usado para contém outros conjuntos. Vamos falar mais para frente, que é o símbolo contém, né? Está contido ou contém depois, tá? Então vamos falar mais para frente isso. Perfeito. Especificando conjuntos. Podemos especificar um conjunto de diversas formas. Se um conjunto tem poucos elementos, podemos listá-los um a um em qualquer ordem, entre chaves, tá? É muito importante isso. Entre chaves, colocamos os elementos do conjunto, para indicar o conjunto, para especificar o conjunto. Por exemplo, o conjunto cujos elementos são os números 2, 3 e 5, pode ser escrito assim, 2, 3 e 5. Os elementos são 2, 3 e 5. É um conjunto que possui o 2, possui o 3, possui o 5. O 2, o 3 e o 5 pertencem a esse conjunto. Assim, por exemplo, temos que 3 pertence ao conjunto 2, 3, 5, mas o 4 não pertence a 2, 3, 5. Outra maneira de especificar um conjunto é através da propriedade de seus elementos. Para tanto, usamos a notação A tal que uma certa propriedade. Eu não gosto muito desse modo de escrever, na verdade, é exatamente esse modo, mas eu prefiro que se indique de qual conjunto ele está vindo, né? Então, vocês vão entender o que eu estou falando aqui nos exemplos. Onde A é uma variável arbitrária e P de A é uma afirmação, uma proposição, que nós já vimos no capítulo 3, perdão. Uma proposição sobre o elemento A. Por exemplo, A tal que. Esse aqui é um conjunto dos elementos A tal que. A é um número inteiro e o A está entre menos 5 e 5. Entre, assim, maior do que menos 5 e menor do que 5.
Esse modo de escrever eu não gosto muito, eu prefiro que essa propriedade que indique o conjunto de onde ele vem, por exemplo, A é um número inteiro, seja informado aqui, antes do tal que, né? Aqui está o modo que eu prefiro escrever. Ou seja, é o conjunto de A pertencente aos inteiros, você informa um conjunto anterior, tal que A é maior que menos 5 e menor do que 5. Então, você diz aqui de onde ele vem, e depois diz aqui a propriedade, a proposição lógica que ele deve satisfazer, tá? Isso é outra maneira de definir o conjunto, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. É exatamente esse conjunto aqui que foi definido aqui, tá? Existem alguns conjuntos de números que são muito usados em matemática e têm notações convencionais bem estabelecidas. Então, isso aqui é algo muito conhecido, que é o conjunto dos números inteiros, 0, menos 1 e 1, menos 2 e 2, menos 3 e 3, e assim por diante. O conjunto dos números naturais, x, tal que x pertencente a z, tal que x é maior ou igual a zero. Quem é o conjunto dos números naturais, então? Inclui o zero, né? 0, 1, 2, e assim por diante. Tá? O conjunto dos números racionais que é igual a A sobre B, tal que AB pertence aos inteiros e B é diferente de zero, tá? E o conjunto dos números reais, R, ok? Então, nós temos aqui 4 conjuntos bem conhecidos: os inteiros, os naturais, os racionais, são todos os que podem ser escritos por uma razão de números inteiros, em que o denominador, o B, é diferente de zero, e o conjunto dos números reais, o conjunto de todos os números reais, tá? Escreva 2.1, exercício 2.1, perdão. Escreva explicitamente os elementos dos seguintes conjuntos. A é igual a x pertencente a z, tal que x ao quadrado, aqui vem a propriedade, a proposição que tem que ser satisfeita. X ao quadrado menos 2x mais 1 menor ou igual a zero. Fazendo aqui a parábola, né, essa aqui é uma equação de segundo grau, nós vemos que só tem um ponto que dá igual a zero, que é o ponto 1. Só tem um elemento, x igual a 1. O conjunto 2. A, x pertence aos inteiros, tal que, agora vem a propriedade, o x está entre 2 e 20, inclusive, né, e além disso é primo, tá? E é primo. Olha, o e aqui é aquele and que nós vimos nas proposições. X está entre 2 e 20, inclusive, e x é primo. Quem são esses números? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. São números primos de 2 a 20. O que mais? X pertencente aos reais, tal que x ao quadrado menos 2x é igual a zero. Resolvendo aqui, colocando x em evidência, x vezes x menos 2 é igual a zero. O x é zero, o x é igual a 2. Só tem dois elementos, 0 e 2, tá? Um conjunto com dois elementos apenas. Ok? Então é isso. Um modo de especificar conjunto, um bom modo é você ter um conjunto maior já dado, tá? Então, para isso, você já teria que ter um conjunto, e aí desse conjunto você coloca uma proposição. São os elementos desse conjunto que satisfazem tal proposição, uma proposição P de A, né? Então, esse conjunto maior, nós vamos chamar daqui a pouco de conjunto universo. É um conjunto maior, que contém todos os elementos que nos interessam, e a partir daí nós queremos pegar um subconjunto desses elementos que satisfazem uma certa propriedade, tá? Ok, vamos lá, continuando. Definições circulares e contraditórias. A definição de um conjunto pode usar outros conjuntos, como, por exemplo, seja X o conjunto de todos os elementos que não estão no conjunto Y, mas estão no conjunto Y, mas não estão no conjunto Z. Pode acontecer isso, né? Seja X o conjunto de todos os elementos que estão no conjunto Y, mas não estão no conjunto Z. Porém, deve-se tomar cuidado para evitar definições circulares, que podem não ter sentido. Um exemplo clássico é a definição, seja X o conjunto de todos os elementos que não pertencem a X. Isso aqui é uma definição muito estranha, né? Seja X o conjunto de todos os elementos que não pertencem a X. Essa definição não faz sentido, pois diz que um elemento que está em X não está em X e vice-versa. Aqui nós chegaríamos a uma contradição. Esse contra-exemplo teve um papel muito importante, parecido com esse, né? Um contra-exemplo semelhante a esse, no desenvolvimento da teoria de conjuntos. Ele é conhecido como paradoxo de Russell, vou explicar ele melhor daqui a pouco, por ter sido usado pelo matemático inglês Bertrand Russell
Ele é conhecido também, existe uma versão simplificada dele, que é o paradoxo do barbeiro. Já vou falar sobre isso. Pois foi exemplificado com uma anedota em que o barbeiro de um quartel recebeu a ordem de fazer a barba de todos os que não fizessem a sua própria barba, e apenas esses, deixando o barbeiro na dúvida sobre o que ele deveria fazer com a sua própria barba, né? Vou já explicar isso em mais detalhes aqui embaixo. Por outro lado, há definições circulares de conjuntos que são perfeitamente válidas. Por exemplo, considere o conjunto de inteiros x, que possui o inteiro 1, não possui o inteiro 0, possui x mais 2 e x menos 2, qualquer que seja o elemento x de x. Olha só, vamos lá de novo. O que é que tem no conjunto x? Tem o 1, não tem o 0, e para qualquer elemento x que ele tem o x mais 2 e o x menos 2 também. Pode-se verificar que o único conjunto x com essas propriedades é o conjunto dos inteiros ímpares. Veja, existe o 1. Aí aqui tem uma regra. Se tem um certo elemento x, então vai ter o x mais 2 e o x menos 2. Ou seja, tem o 3 e tem o menos 1. Ah, se tem o 3, então tem o 1 e tem o 5. Né? Tem o menos 1 e o menos 3. Então, isso aqui é basicamente uma regra de formação de um conjunto, que é o conjunto dos números ímpares. Tá? E assim por diante. Tá bom? Então, esse aqui parece ser algo circular, mas não é. Vamos entender agora melhor o paradoxo de Russell. O paradoxo de Russell, como dito, ele mostra que nós não podemos definir conjuntos de qualquer modo, mostrando que conjunto não é algo fácil de definir. Então, imagina que existe um conjunto U que seja o conjunto de todos os conjuntos, tá? O conjunto de todos os conjuntos. Agora, dizemos que um conjunto é normal se não é elemento de si mesmo. É normal imaginar isso, né? Um conjunto, ele não pertence a si mesmo. É natural imaginar isso. Imagina que o conjunto dos reais fosse um elemento dele mesmo. Não é que ele está contido, que nós já vamos ver. Elemento, pertence mesmo. Né? Então, isso seria muito estranho. Um conjunto, imagina um conjunto desse tipo. X é igual a X. Imagina, algo muito estranho. O X é elemento de si mesmo. Isso é algo muito estranho que não acontece na teoria dos conjuntos, tá? Nós chamamos conjuntos normais esses conjuntos que não são elementos de si mesmo, tá? Seja N o conjunto de todos os conjuntos que são normais. Agora perguntamos, o conjunto N é normal? Olha só, se sim, então N, se o conjunto N, que é o conjunto de todos os conjuntos normais, se ele é normal, o que quer dizer isso? Ele é um conjunto normal. E o que é o conjunto N? É o conjunto de todos os conjuntos normais. Ou seja, ele pertenceria a N. Então, ele não seria normal. Né? Porque o N é o conjunto de todos os conjuntos normais. Se ele for normal, se ele for normal, então ele deve pertencer ao conjunto N, que é o conjunto de todos os conjuntos normais. Mas aí ele não seria normal. Então, se sim, então não. E se não? Se ele não é normal, então ele não deveria ser elemento de N. Por quê? Porque N é o conjunto de todos os conjuntos que são normais. Se ele não for normal, ele não deve estar dentro desse conjunto de todos os conjuntos normais, que é o N. Se ele não está lá, isso quer dizer que ele é normal. Então, se sim, então não. Se não, então sim. Isso é um paradoxo. Tá? Agora, o que a gente faz com isso? O que podemos concluir desse paradoxo, né? Se existe um conjunto U de todos os conjuntos, que é esse conjunto U, nós podemos tirar desse conjunto maior de todos os conjuntos um conjunto N, satisfazendo essa regra, né? É um conjunto se não é elemento de si mesmo. Tá? Então, se existe um conjunto U de todos os conjuntos, então podemos obter um conjunto N com os conjuntos de U, os elementos de U, que têm a propriedade de ser normais. E daí chegamos nesse paradoxo. Conclusão, não existe um conjunto N. Se chegamos nesse paradoxo, quer dizer que esse conjunto N ele não existe. E como ele foi obtido do U, não existe o U, que é o conjunto de todos os conjuntos. Tá?
Não existe um conjunto N como acima e, portanto, também não existe um conjunto de todos os conjuntos. Ok? Isso aqui o Russell usou para mostrar que a gente não pode criar conjuntos de forma qualquer, de forma arbitrária. Conjunto é algo difícil de se definir, não pode ser definido apenas na nossa intuição. E esse é um dos grandes motivos que criaram a teoria axiomática dos conjuntos para dizer matematicamente, usando axiomas, o que é um conjunto. Tá? O paradoxo do barbeiro é um pouco semelhante. Como é que é isso? Em uma cidade existe um barbeiro que barbeia todos que não se barbeiam, e somente esses, certo? O barbeiro só barbeia todos que não se barbeiam, e somente essas pessoas, tá? Quem barbeia o barbeiro? Então vamos lá. Se o barbeiro se barbeia, o que acontece? Se o barbeiro se barbeia, né? Quem barbeia o barbeiro? Se o barbeiro se barbeia, então o barbeiro não barbeia a si mesmo. Por quê? Porque qual é a regra do barbeiro? O barbeiro só barbeia quem não se barbeia. Se o barbeiro se barbeia, ele não cai nessa regra, então ele não se barbeia. Ou seja, se o barbeiro se barbeia, então ele não se barbeia. Se sim, então não. Então vamos ver o outro lado. Se o barbeiro não se barbeia, então a regra de formação aqui do barbeiro quer dizer, significa o quê? Que o barbeiro deve barbear a si mesmo. Então, se não, então sim. Isso é um paradoxo, muito parecido com esse do paradoxo de Russell, tá? Qual é a ideia aqui? A ideia aqui é que, só apagar aqui esses escritos, a ideia aqui é que é semelhante ao paradoxo de Russell em que sentido? Ó, existe uma cidade, como se fosse um conjunto, que barbeia, que possui todos os que não se barbeiam, possui os conjuntos que não se possuem, que são os conjuntos normais, tá? E a partir daí chegamos numa mesma contradição. Se sim, então não, se não, então sim. Ok? O que podemos concluir do paradoxo do barbeiro? Tal barbeiro não existe, pois se existisse, teríamos um paradoxo, né? Ou seja, tal conjunto dos conjuntos normais não existe, pois se existisse, teríamos um paradoxo. Logo, não existe lá um conjunto de todos os conjuntos, logo tal cidade também não existe, ok? Então, a gente não pode dizer que existe essa cidade. Se ela existisse, chegaríamos num paradoxo. Paradoxos obtidos por definições circulares e autorreferentes essas contradições são isso, né? Matemáticos importantes como Cantor, Gödel e Turing conseguiram revolucionar a matemática e a computação usando argumentos como esse. Cantor provou que o conjunto dos reais é mais infinito que o conjunto dos naturais, usando um argumento semelhante como esse, o argumento da diagonalização, para provar que existem mais números reais do que números naturais. É estranho, né? Os dois são infinitos, mas os reais são mais infinitos do que os naturais. Gödel provou que existem proposições na aritmética que não podem ser provadas verdadeiras ou falsas. Esse teorema de Gödel aqui foi um teorema, né, que chocou a matemática na época. E Turing usou basicamente argumentos idênticos a Cantor e Gödel para provar que existem problemas computacionais que não podem ser resolvidos por um computador. Todos eles se basearam em paradoxos muito parecidos com esse do paradoxo de Russell e esse do barbeiro. Ok? Perfeito. Próxima aula, vamos falar de algumas propriedades de conjuntos, como igualdade, conjunto vazio, relação de inclusão, que é o estar contido, né? Subconjunto de um conjunto, cardinalidade, união, interseção, diferença, universo e complemento. É isso.